Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, sou analista de treinamento de alarme e sensores. Estou aqui com o Rafael e o Luiz, que são nossos analistas de produtos e negócios de alarme e sensores. Nesse webinar, vamos falar aí das possibilidades de integração dos sistemas de alarme com cercas elétricas e também com sensores de barreira. Tópicos que vamos abordar nesse treinamento, tá? A gente vai abordar alguns tópicos que serão os seguintes. Vamos falar um pouquinho da linha de produtos, as possibilidades de integração. Vamos falar também um pouco da instalação dos produtos e cenários de aplicação. Linha de produtos. Então, primeiramente, já falando um pouquinho sobre a linha de produtos, que produtos hoje a gente pode integrar, relacionados a esse tema. Hoje a gente consegue integrar as cercas elétricas ao sistema de alarme e também os sensores de barreira ao sistema de alarme, podendo esse sistema de alarme ser um sistema de alarme monitorado ou não monitorado. Vou pedir para o Rafael agora também falar um pouquinho sobre esses produtos aí. Bom dia pessoal, como o Diego informou, hoje nós podemos ter uma integração das centrais de alarme com os eletrificadores e os sensores de barreira, mas também é possível no eletrificador eu também acoplar um sensor de barreira. Então, através do eletrificador eu também posso ter um setor para utilizar uma proteção com sensores de barreira. Então, num exemplo bem prático, uma residência onde eu tenho uma construção física de muros, onde eu vou proteger com a cerca elétrica, mas sobre o portão eu quero colocar um sensor de barreira, seja um articulado ou multifeixe, eu posso ligar esse sensor articulado em um setor de alguns modelos de eletrificadores e ter ali o acompanhamento tanto do setor, através do sensor de barreira, quanto do perímetro, que é pela cerca elétrica. E vale ressaltar também essa flexibilidade, Então eu posso tanto ligar os sensores de barreira hoje, tanto nas zonas da central de alarme, quanto também na zona de um eletrificador que possua essa entrada, Que pode ser a nossa cerca elétrica High Power LC 5002 ou 5003, ou até mesmo a LC 5001 utilizando o TX, Justamente, posso cadastrar ali o TX como se fosse um sensor sem fio, Porque o TX ele é um transmissor universal, então eu posso pegar uma barreira, na saída de contato do barreira que iria para a zona com o fio do alarme, eu colocaria esse TX e cadastraria esse TX na cerca elétrica como um sensor sem fio. E eu conseguiria fazer esse monitoramento, Eu consigo fazer esse monitoramento desse sensor de barreira como um setor sem fio do eletrificador. E assim também posso fazer na central, Diego? Porque como eu tenho a parte sem fio também na central de alarme, eu também posso utilizar esse envio de comando, esse envio de contato pelo TX e fazer sim o disparo no momento ali da intrusão no sensor de barreira. A gente vai ver alguns cenários, exemplificando melhor isso durante a apresentação agora que a gente está passando para vocês. E vamos começar aqui com algumas possibilidades de integração. Nesse primeiro cenário, a gente tem aí uma central ANM24net. Para quem não conhece a central ANM24net, ela é a nossa central da linha não monitorada, que possui comunicação por Ethernet. Então possibilita ali a conexão do nosso aplicativo MT Mobile V3 para interatividade e também do nosso aplicativo MT Remoto Mobile por parte dos instaladores para a configuração da central. E temos também o modo de choque. Qual que é o legal desse primeiro cenário de integração? Eu consigo integrar esse modo de choque na central NM24net e tá, por exemplo, ativando e desativando esse modo de choque ou pela central através do controle remoto ou também através do aplicativo, Justamente, sim. Por que eu consigo fazer isso pelo controle remoto? Porque a central de alarme ela tem uma saída PGM que eu posso ligar o cabeado no Shell 5001 e fazer o arme e desarme do eletrificador via central de alarme. E também posso fazer isso via aplicativo. Lembrando que nós não temos limite de número de usuários por aplicativo, tá pessoal? Então, se eu tenho na minha casa 4, 5, 6, 7 pessoas e todos eles querem ter o aplicativo instalado no seu celular, nós não temos limite de número de usuários. É claro que a identificação do usuário ela está diretamente amarrada ao número de usuários que o painel de alarme tem. Então, se o painel ele tem 10 usuários, ele vai ter 10 identificações diferentes de acesso via aplicativo. Essa interligação ela é bem simples, Através de um cabo 4 vias eu consigo interligar o módulo de choque à central de alarme. Por que é uma interligação simples? O módulo de choque, a alimentação dele ela é 12 volts, então eu não preciso chegar a uma alimentação AC no módulo de choque para que ele funcione. Então eu saio da saída auxiliar da central de alarme, no caso ele é a NM24net, e levo até o módulo Shell 5001, que é esse que está na mão do Diego. Automaticamente, eu levando a alimentação para o módulo, levando o contato PGM para o módulo de choque, eu consigo armar e desarmar, seja ele por aplicativo ou por controle remoto.
E como que eu vou monitorar esse módulo no momento de uma violação ou no momento ou para saber se ele está armado ou desarmado? Eu tenho duas saídas também nesse módulo de choque que eu posso interligar as zonas da central de alarme, né, os setores da central de alarme, e mostrar de forma momentânea, né? Vai ser bem no ato da execução, ou seja, se eu ativei o painel, ele já vai reportar a ativação e desativação via zona da central de alarme, e se tiver qualquer sinistro, ele também vai reportar para a zona da central de alarme no momento do sinistro. Alguns benefícios que nós temos utilizando esse combo, né, essa solução casada, é que eu consigo utilizar com um sistema de alarme e um módulo de choque, eu consigo ter a flexibilidade na instalação. Quando eu falo flexibilidade na instalação, pessoal, é quando eu falo na questão de passar o cabeamento de alta isolação. O cabeamento de alta isolação hoje é um dos cabos mais críticos de se passar numa instalação, porque a maioria das residências não estão preparadas para receber o cabo de alta isolação e ser passado da forma correta. Quando eu falo forma correta é o quê? Com espaçamento ali de no mínimo, né, 10 centímetros um cabo do outro. Hoje a gente sabe que na maioria das instalações, na hora de instalar, nós somos obrigados a colocar os dois cabos de alta junto dentro do mesmo conduíte e levar até a estrutura física ali no muro. E isso é uma forma de instalação incorreta. Por quê? Dependendo da tensão que eu tenho no meu módulo de choque, esse módulo de choque, por exemplo, ele chega até 20 mil volts, né? Dependendo dessa tensão que eu tenho no módulo de choque, eu vou ter um centelhamento ali no cabo de alta e isso pode sim gerar um disparo falso ou gerar um disparo indevido. Quando eu tenho essa possibilidade, essa flexibilidade de colocar esse módulo lá no muro da residência e a central vai levar via cabo 4 vias até o módulo, eu vou reduzir a distância desse cabo de alta. E como eu já tenho a separação aqui dos cabos no próprio módulo, eu consigo sair diretamente ali próximo ao muro para já ligar nas cercas. Então eu reduzo esse percurso da instalação do cabo de alta e faço uma instalação mais completa sem riscos de ter falsos disparos ou disparos indevidos devido a posicionamento de fiação. Uma outra informação importante que vale a pena a gente ressaltar falando de eletrificadores é a especificação do cabo de alta isolação, tá? A especificação de cabo de alta isolação, a gente nunca deve se basear em bitola, né? Se ele é milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros, 7 milímetros. Sempre é importante nós se basearmos na hora de fazer uma instalação sobre a capacidade de isolação desse cabo. Por quê? Eu tenho uma tensão de saída e automaticamente para que o eletrificador funcione ele tem que me devolver uma tensão ali no retorno. Se eu tiver uma tensão muito alta e um cabo de baixa isolação, automaticamente eu vou ter um centelhamento e também posso ter problemas com disparos indevidos. Então, são boas práticas na instalação que nós gostamos de passar sempre quando nós falamos de eletrificadores, porque é algo bem comum e nós sabemos que na prática a maioria das residências não deixam a estrutura preparada para poder fazer essa instalação. Então, são boas práticas, né? Assim como o aterramento. O aterramento ele é obrigatório, então sempre que concluir a instalação de uma cerca elétrica é necessário que tenha um aterramento, né? E é muito importante que seja realizado a aprendizagem de perímetro também do eletrificador para que ele possa ter referência e efetuar os disparos quando necessário, né? E eu gostaria que o Luiz falasse um pouquinho também da interligação da parte dos sensores, né, Luiz? Acho que deixa eu só mudar aqui o próximo slide. Acho que o próximo slide, deixa eu só mudar aqui, interrompendo rapidinho. É que a gente já tem um slide também focado ali na parte de sensores, acho que fica mais fácil, que vai aparecer a imagem para vocês ali, tá? Só completando o que o Rafael falou, nesse próximo slide aí a gente tem um exemplo também de interligação com as centrais monitoradas, né? Então, e aí eu vou ter a opção tanto de receber esses eventos de disparo de cerca por aplicativo ou até mesmo na empresa de monitoramento, já que temos um evento exclusivo em relação a isso, tá? Uma questão, né, Tiago? A 24net ela não reporta evento Contact ID, ou seja, ela só vai reportar os eventos para o aplicativo. Já as monitoradas, ela reporta para o aplicativo e reporta também com o protocolo Contact ID para qualquer software de monitoramento do mercado. Então, com isso, além de eu fazer o acompanhamento via aplicativo, eu também consigo fazer o acompanhamento via software de monitoramento do status da cerca elétrica, se teve disparo ou não, se está ativado ou não. Isso é muito importante para o monitoramento, Tiago, e é importante a gente falar também, porque hoje, se acontece um sinistro na casa de algum cliente e a cerca elétrica estava desativada, dificilmente a empresa de monitoramento ou o instalador consegue justificar e mostrar para o cliente que não foi uma falha do produto, e sim uma falha de deixar o sistema desabilitado. Quando nós começamos a fornecer, junto com os nossos equipamentos, uma saída que monitora o arme e o desarme do eletrificador, nós oferecemos uma ferramenta a mais para o instalador e para a empresa de monitoramento, que é o quê? É saber o momento em que o dono da propriedade, né, o dono da residência, desabilitou o eletrificador. Por que ele desabilitaria o eletrificador? É comum isso?
é bem comum. Se eu quero fazer uma manutenção em uma árvore, um galho que está encostando Sim. sobre a cerca, eu vou desabilitar o eletrificador para que não dê choque ali no jardineiro, né? Na pessoa que está executando o serviço. Só que se eu for uma pessoa desatenta, eu vou acabar deixando esse eletrificador sem ativação. E pode sim acontecer um sinistro e eu posso depois, né, cobrar isso de uma empresa de monitoramento ou do instalador, sendo que a falha foi minha de não reativar o sistema. Então, como nós temos uma saída que monitora o arme e desarme, é uma ferramenta a mais para o monitoramento e para o instalador. Para quê? Para oferecer isso como serviço para o seu cliente. Meu cliente, eu estou verificando, acabei de verificar aqui e sua cerca elétrica está desativada. Posso reativar ela aqui para o senhor via AMT remoto, né? Que eu consigo fazer a ativação de PGM via AMT remoto. Então é algo que você pode agregar na prestação de serviço como empresa de monitoramento e na prestação de serviço para o seu cliente final, para esses casos de quando ele esquecer de fazer alguma ativação ali no eletrificador. Bom, aqui é o próximo agora, a gente vai falar um pouquinho da integração dos sensores de barreira. Por que a gente escolheu esses dois assuntos, cerca elétrica e sensores de barreira? Porque sempre existe aquela dúvida de qual eu devo usar em qual cenário eu devo utilizar cerca elétrica, em qual cenário eu devo utilizar sensores de barreira. E a ideia dessa integração é mostrar que tem cenários realmente que eu vou utilizar cerca elétrica, cenários que eu vou utilizar sensores de barreira e cenários que eu posso utilizar os dois, né? O Luiz vai falar um pouquinho agora pra gente, um pouquinho dessa parte de integração aí, da parte de sensores de barreira. Perfeito, Diego. Bom dia, pessoal. Bom, em relação aos sensores de barreira, Diego, nós temos modelos que vão de 15 metros até 110 metros de barreira, né? Ou seja, entre o transmissor e o receptor posso ter uma faixa protegida infravermelha, ou seja, uma cerca virtual de 15 até 110 metros. Quando a gente fala da integração com os centrais de alarme, por exemplo, a 24net, nós queremos dizer da seguinte forma, Tiago, não necessariamente nós vamos substituir uma cerca elétrica, nós podemos complementar. Por exemplo, vamos imaginar no perímetro da própria Intelbras, nós temos uma área que tem acesso ao recebimento e também à expedição, onde passa caminhões de grande porte diariamente, sim. certo? Nesse local nós temos um portão e esse caminhão ele iria romper uma cerca se tivesse uma cerca física, ok? Então a gente segue o perímetro da Intelbras com uma cerca elétrica, mas exatamente naquela parte do portão nós colocamos... Acaba sendo em pontos estratégicos, né? Pontos estratégicos, exato. Mas tem determinados pontos, Diego, que realmente não vai ser possível utilizar uma cerca elétrica. E aí, no caso, nós temos, por exemplo, os modelos de barreira articulados, por exemplo, um muro inclinado ou um terreno irregular, onde a gente pode ter, com o suporte articulado, uma rotação de 360 graus horizontal, legal, certo? E 180 graus vertical. Sim. Essa articulação, Diego, ela é muito importante porque ela permite uma flexibilidade maior na hora da instalação de um sensor de barreira. E é nesse ponto, nesse momento, em que ele pode, em determinados pontos, né, substituir uma cerca elétrica, mas complementam um ao outro, ok? Então nós podemos ter uma central 24net com o seguinte cenário: com uma cerca elétrica ligada em uma determinada zona e com sensores de barreira interligados em outra zona, seja ele físico, através da conexão NA-NF, né, que vai até a zona, ou seja também sem fio. Quando for sem fio, nós utilizamos um TX4020, por exemplo, para fazer essa transmissão sem fio entre sensor de barreira e central. Outros modelos que nós temos, Diego, são os modelos também multifeixo, que nós chamamos, né? Que nós estamos com eles aqui também. Ele pode chegar, Diego, de 2 até 6 feixes. É uma barreira que geralmente ela fica mais fixa e que ela pode chegar até 100 metros. São modelos que dão uma proteção vertical maior, superior, né? E ainda podemos empilhar ele aumentando de 6 até 12 feixes, ok? Nesse caso, esse daqui é o quad, né? Isso, é o modelo quad de 4 feixes, perfeito. Nós podemos empilhar 2 desse modelo, chegando até 8 feixes, ou seja, uma proteção vertical maior que chega a quase 2 metros de proteção vertical, certo? Já o modelo articulado, nós podemos empilhar 3 feixes. Como que esse empilhamento é possível? Através da alteração da frequência de operação entre os canais. Ou seja, um par não vai interferir no outro, certo? E isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente empilha, nós damos uma proteção vertical maior e também podemos ter uma proteção perimetral. Essa proteção perimetral sem interferência de um sensor ao outro. Legal. Okay? É isso, a gente está falando também, né, Luiz, da aplicação para ambiente externo, né? Exato. Mas os sensores de barreira hoje, ele agrega bastante também para ambiente interno. Né? Perfeito. Porque sai um pouco dessa caixinha, né, que sensores de barreira foram projetados somente para o ambiente externo. Mas, por exemplo, um estoque de uma empresa, uma área comum onde você vai ter, você não vai liberar acesso para todas as pessoas e você quer fazer um controle daquele perímetro em área interna, também pode ser utilizado os sensores de barreira, né, Luiz? Tem um ponto interessante, Rafael, que você citou, que é o seguinte: por exemplo, aqui na minha mão a gente está com o IVA 5040AT. É um sensor de barreira articulado de um feixe para 40 metros em área externa.
Porém, quando eu aplico em área interna, eu consigo chegar a 60 metros. E aí nós temos uma distância bem maior. a uma distância superior. Nós temos um modelo ainda de 2 feixes, que é o IVA 5080 AT. O 5080, como o próprio nome dele já diz, ele é para 80 metros em área externa. Mas quando nós aplicamos em área interna, nós podemos chegar a 120 metros. Ou seja, é uma distância superior e para o modelo articulado é uma distância superior ao que nós podemos ter até mesmo no próprio portfólio da Intelbras, que seria de 100 metros do modelo de multifeixe, certo? Então é um modelo de sensor que nós podemos ter uma proteção horizontal, né, uma proteção entre transmissor e receptor superior a qualquer outro modelo do nosso portfólio. E vale ressaltar também, né, Luiz, pessoal, que a nossa linha de sensores de barreira teve uma crescente aí nesses últimos anos, né? Então Sim. a gente tem bastante sensores de barreira hoje já para diversos tipos de cenários, distância. Isso. Atualmente a gente conta com 8 modelos em nosso portfólio, certo? Além deles ter essa variação de distância, nós temos, igual eu falei, né, temos a variação da quantidade de feixes para proteção vertical, temos a variação de empilhamento e tem um outro ponto muito importante, Diego. Geralmente sensor de barreira sempre tem aquela dúvida, eu vou instalar um sensor de barreira, vai passar um gato, vai passar um pássaro, vai ter um disparo em falso. Porém, o que é legal desse sensor? Além deles trabalhar, por exemplo, no caso 5080, que é um outro modelo, né, que tem 2 feixes, são necessários que os 2 feixes sejam cortados para que ocorra o disparo. E ainda ele tem um ajuste de tempo de resposta. O que é esse ajuste de tempo de resposta? Eu posso reduzir o tempo de resposta, trabalhar, por exemplo, em 50 milissegundos, certo? Para quando eu preciso fazer uma detecção rápida. Ok? Ou seja, o tempo de resposta dele fica mais rápido. Se alguém passar correndo, se tiver uma intrusão em alta velocidade, ele vai detectar. Ou eu aumento o tempo de resposta, podendo chegar até 1 segundo, quando for o risco de uma detecção acidental, como por exemplo um pássaro. Aí a detecção dele fica um pouco mais lenta, de modo que mesmo que passe um pássaro que corte ambos os feixes, esse disparo não aconteça. Legal. Ok? Bom, pessoal, nesse próximo slide aí que a gente está representando, a gente já falou bastante sobre esse assunto, então é mostrando ali também um cenário, conforme a gente falou, que é o do quê? Que eu tenho a central de alarme, ter a cerca elétrica e ter o sensor de barreira, ambos trabalhando juntos. Lembrando que o sensor de barreira eu posso tanto interligar ele na central de alarme ou numa central de choque que possibilita essa ligação. Aqui a gente vai mostrar um pouquinho sobre a instalação desses produtos. Por exemplo, aqui foi o que o Rafael já citou um pouco, então aqui tem um exemplo de instalação do módulo de choque na central de alarme. Então é onde o Rafael já chegou a comentar que a gente pode usar um cabo ali 4 vias para monitorar o arme e desarme, o disparo e também ativar e desativar pela PGM. É importante, né, que eu falei o cabo 4 vias. Com o cabo 4 vias você utiliza o básico que o módulo pode oferecer, que é o quê? Alimentação, arme e desarme e o momento do disparo. Exato. Se eu quiser as funcionalidades a mais, que é monitorar ativação e desativação, né, aí nesse caso eu vou precisar de um cabo de 6 vias. Mas a instalação é bem simples, né? Falando um pouco dos benefícios também, né, a gente acabou dando uma passada ali, ficou faltando a gente comentar o seguinte: o fato desse módulo poder ser instalado em ambiente externo, né, ele pode tomar tanto chuva quanto sol, que ele não vai sofrer nenhum dano, né, ao seu circuito interno. Por quê? O seu injetado, né, o seu case, ele foi construído para que seja vestido de cima para baixo. Então qualquer água que bater sobre o produto vai escorrer e não vai chegar ao seu interior. Então não tem como oferecer risco, né, à eletrônica do produto. É aquele estalinho que muitos clientes, né, na residência reclamam do barulho. O fato de você poder colocar o eletrificador também longe da residência, né, colocar mais próximo ao muro, você acaba tirando aquele estalinho da cerca ali de próximo do cliente. Isso também é uma facilidade que o módulo te oferece. Um outro benefício também que nós trazemos junto com a integração, Diego, é o fato de poder utilizar apenas uma sirene. Então, se eu já tenho uma sirene no meu alarme, eu não preciso colocar uma sirene no eletrificador. Está tudo interligado. Da mesma forma a bateria. Já tenho uma bateria também no meu alarme, não preciso colocar uma bateria dedicada para um eletrificador. Então, sempre quando eu for pensar numa solução casada, o módulo de choque Shell 5001 com as centrais de alarmes vão oferecer esse benefício. Inclusive, vale a pena a gente ressaltar, para todos aqueles clientes que vocês já instalaram uma central de alarme e tem potencial em colocar uma cerca elétrica, vale a pena fazer uma visita e oferecer o módulo de choque, porque é algo que pode agregar ao que já está instalado. Ah, vou construir um projeto novo, Rafael, do zero. Meu cliente quer alarme e quer eletrificador. Aí, nesse caso, vale muito a pena você consultar qual o perímetro do seu cliente, quais especificações você vai precisar atender para traçar o perfil de qual equipamento a gente vai ter que indicar. Se for um perfil de um perímetro de até 1.600 metros, 2.000 metros,
o Shell com certeza vai atender, mas pode ser também um perímetro condominial, que vai até 7.000 metros. Então teria que ser um alarme mais a LC, né, High Power LC 5003. Isso é importante. Então é importante, cada projeto nós vamos ter um produto para atender essa solução. E lembrando, né, a tensão de choque, assim como os sensores têm vários ajustes, né, a tensão de choque do módulo também é ajustável. Então eu posso ajustar tanto em baixa, quanto em média, quanto em alta. Vai variar muito essa questão do jumper de potência, né, em relação ao tamanho do perímetro. Porque não adianta eu colocar meu eletrificador num perímetro pequeno e deixar o jumper dele em máxima, porque com certeza eu vou ter problemas de fuga de tensão. Porque eu vou estar com uma tensão muito alta, passando por um perímetro muito pequeno, então aqui todos aqueles problemas que eu relatei, de passar o cabo de alta junto, de não respeitar a distância do fio de aço inox do muro, tudo isso vai se agravando devido ao valor da tensão de saída ali, né, da energia também que eu estou jogando na saída. Então eu sempre tenho que ajustar esse jumper de acordo com o perímetro utilizado. Ô, Rafael, aproveitando, retornando à integração rapidamente, se nós utilizarmos, por exemplo, a NM24Net, que é uma central com conexão em nuvem, certo? Acesso por aplicativo do usuário, junto com o Shell 5001, né, Rafael? Nós temos uma solução de acesso em nuvem de baixo custo, certo, Rafael? É um eletrificador que se torna um eletrificador com acesso em nuvem, com acesso por aplicativo, envio de notificações, arma e desarme de baixo custo, certo? Isso. Eu te afirmo, Luiz, que seria a solução mais competitiva do mercado hoje, com conexão via nuvem e essa integração com os eletrificadores. Tanto para interagir com a central de alarme, quanto para interagir realmente com o modo de choque, ativando, recebendo as notificações até do disparo dele. Justamente, né? E a programação do alarme também, ela pode ser feita tudo por aplicativo, né? A gente falou ali bastante do usuário receber as notificações, mas nós temos o aplicativo AMT Remoto, mobile, que é uma ferramenta de quem instala. Isso o usuário não consegue operar, ou seja, o instalador, para operar essa ferramenta, ele precisa saber os conceitos do alarme, né, Tiago? Então toda a programação, né, a 24Net, para quem ainda não conhece, é uma central de fácil programação, bem simples. Eu consigo fazer tanto a programação via botões de cadastro, quanto aplicativo ou por digitação no teclado. Então foi uma central que foi desenvolvida de fora para dentro. Quando eu falo de fora para dentro, ela foi desenvolvida por instaladores. Nós fizemos um trabalho muito grande em campo, né, para recolher informações de campo, qual seria o melhor produto, o que os produtos da Intelbras precisavam ter para atender diversas demandas. Então esse produto veio de fora para dentro, né, para a construção da engenharia. Então é um produto que está sendo bem aceito no mercado e facilita bastante na hora de programar devido a essas variedades de programação que ele oferece. Legal. No próximo slide aqui na parte de instalação, a gente tem um exemplo de um par de IVA, por exemplo, o 5080AT, né, instalado e interligado a uma central de alarme via cabo. Então isso aqui é um exemplo, e temos um segundo exemplo da mesma instalação, só que usando TX, que é o caso que o Luiz citou e vai comentar um pouco mais sobre a gente sobre isso. Perfeito. Quando nós queremos fazer essa instalação, pessoal, de um sensor de barreira até uma central de alarme, nós vamos utilizar 4 vias, né? Alimentação, positivo e negativo, e também vamos utilizar o contato, né? Esse contato vai ser ligado na zona da central. Caso nós utilizemos, seja utilizado um TX4020, por exemplo, para fazer essa transmissão sem fio, nós podemos utilizar uma fonte, né? Essa fonte fica próxima do sensor, não há necessidade dela ser puxada da central, a não ser se for mais prático, né? E apenas utilizamos então o contato, né? A saída de NA-NF, né? Para ser utilizado no TX4020 transmitir de forma sem fio. Um ponto interessante, como o slide nosso está mostrando aí, né, que um sensor que está sendo instalado na área externa, é legal nós ressaltarmos também que esse sensor ele tem um grau de proteção IP55. Então é um grau de proteção que permite ele ser instalado em área externa sem entrar poeira e sem entrar água, certo? E além disso, ele é um sensor que no momento da instalação, Diego, na passagem do fio, nós podemos colocar também uma borracha de vedação que já vai junto com ele, certo? Para que não entre insetos nesse sensor. Tá certo? Então ele é um sensor que, além de todas essas facilidades de instalação, no acabamento, ele tem um acabamento bem, a estética dele é bem discreta, que a gente consegue canalizar a fiação dele, né? Aqui nós temos todas as guias de fio, de forma que o fio fique de forma discreta, né? Ele fica escondido no sensor, e além disso a gente finaliza o acabamento da fiação, né? No momento da instalação, a gente finaliza com essa borracha para vedar o sensor e não ter entrada de inseto a esse sensor disparando ele acidentalmente. E esse tipo de cenário, ele é um cenário que entra naquele caso que o Rafael até comentou com a gente, né? Aquela dificuldade, às vezes, de chegar o cabeamento até lá dentro da residência, onde vai estar a central, né? E entra o caso tanto para cerca elétrica, e entra o caso também aqui, às vezes, no caso do sensor de barreira, né? O que é legal a gente falar nesse cenário, né? Ali a gente está utilizando o TX4020. Lembrando que o TX4020 interligado na 24Net
E na 4010 Smart ou na SmartNet, eu também tenho a supervisão. Boa, Então, boa qualquer falha que acontecer de transmissão ou até mesmo de ausência, né? O sensor foi extraído do local, né? O TX foi extraído do local, a central vai acusar a supervisão, né? Informando que há um problema na conexão lá do sensor de barreira com o TX. Então, sempre que eu conectar na 24 e na 4010 Smart, eu vou ter também essa funcionalidade da supervisão sem fio que o sistema Smart hoje já oferece com os sensores da linha Smart. Perfeito. Legal. Aqui agora alguns cenários de aplicação. Então aqui é um exemplo agora, focando um pouquinho na parte de grandes perímetros, né? Então seria ali um condomínio, por exemplo. E a gente tem de exemplo ali a central nossa High Power 5003, que é uma cerca elétrica hoje que ela atende até 7.000 metros lineares, né? Justamente. E ali, Diego, é importante a gente mostrar na imagem, né? A gente tem ali uma cerca sobre o portão. O Luiz tinha dado um exemplo inicial da Intelbras, onde passa bastante caminhões, né? Exato. Então não teria possibilidade de ter a cerca, mas tem ambientes que vai dar para você passar a cerca sobre o portão. No ambiente residencial mesmo é muito comum você passar a cerca ali sobre o portão. E você aplicaria os sensores aonde no ambiente residencial, que é bem comum também? Sacadas, varandas, que é onde você não consegue respeitar todos os padrões de segurança para instalar uma cerca elétrica, você vai colocar um sensor de barreira. Altura mínima, inclinação, então tudo isso também tem que ser levado em conta e vale ressaltar que as normas, né, apesar de ter uma norma nacional, né, a gente sabe que cada estado possui uma legislação para falar um pouquinho da norma daquela cidade. Altura, cor da placa, então sempre que for fazer uma instalação de um eletrificador é bom consultar, né, a norma do estado, né, a norma ali da cidade, né, para não fazer nada fora da norma vigente ali do local. E ali, né, nós temos a LC5003 High Power, que é o eletrificador hoje que tem maior capacidade de energia, né, hoje nós temos esse eletrificador, ele tem 4,5 joules de energia armazenada. Eu consigo atingir um perímetro de 7.000 metros lineares, ou seja, da ponta da saída do cabo de aço inox até o retorno, eu consigo levar até 7.000 metros de fio, né, com um cabo com uma espessura de 1,2 milímetro. Além de eu ter a função de eletrificador na LC5003, eu também tenho a função alarme, podendo cadastrar até 30 dispositivos sem fio entre controles e sensores. Posso também ligar um sensor de barreira na zona com fio, seja um sensor articulado, um multifeixe, né, para fazer o monitoramento também. E o que é legal nesses modelos? Né? Eu consigo armar de forma independente. Se eu quiser ativar só a função alarme, eu consigo. Legal. Se eu quiser ativar só a função cerca, eu também consigo. Então, mesmo sendo um eletrificador, eu não deixo de oferecer para o meu cliente uma função de alarme também inclusa no eletrificador. E vale ressaltar também, né, que a LC, que a High Power 5003, ela possui também as saídas de monitoramento, tanto para disparo quanto para arma e desarme, semelhante ao modo de choque, né? E ainda mais, né, Diego, ela também fornece uma saída LED, que é para indicar se ela está ativada ou desativada, que muitos clientes pedem pra gente, né? Ah, eu não quero que fique dando bip de sirene, eu quero saber se ela está ativada ou desativada só de olhar. Então tem uma saída LED para monitorar também. E diferente de alguns modelos, né, que tem no mercado, ela oferece uma saída independente para o monitoramento, né? Você não tem que optar, né? Alguns modelos você tem que optar ter a sirene ou ter o monitoramento, que é o caso da 5001 por ser uma central de baixo custo. A 5003 não, eu posso ter uma saída de sirene, uma saída LED, uma saída para monitorar se foi rompida e uma saída para monitorar o alarme de desarme. Tudo independente. Legal. Bom, nesse próximo cenário aqui, então, o cenário agora aplicando só sensores IVAs, né? Então é um cenário onde o Luiz citou bastante a parte do articulado, que acaba dificultando às vezes uma instalação de uma cerca elétrica, né? Perfeito, Diego. E assim, os sensores de barreira, Diego, nós não precisamos ficar limitados somente à instalação perimetral, né? Claro. Então, por exemplo, aqui nós fizemos nesse cenário a proteção do muro, né? Sobre o muro, até porque tem algumas inclinações, mas nós, por exemplo, logo na parte de baixo da residência também, tem uma parte ali que é com vidro. Então, naquele vidro também, pessoal, se caso, por exemplo, uma intrusão em que joguem uma pedra no vidro, estraçalhe o vidro e passe por ali, né, seria detectado também. Então essa proteção ela deve ser feita também em paralelo ao muro, certo? Ela não necessariamente precisa ficar acima do muro, ela pode ser feita logo após ao muro. Então assim, o sensor de barreira ele dá uma gama de instalações muito grande, né? Nós podemos fazer essa proteção, portas e janelas, como o Rafael citou, podemos fazer proteção de portões, áreas de perímetro que tem vidro, né? E ainda, Diego, nós podemos levar esses sensores como nós já falamos, né? Uma distância muito grande. Então, quando nós precisarmos fazer uma sequência de sensores, a hora que nós vamos variar de um sensor para o outro, a hora que vai mudar de uma frequência para outra,
um par já fez uma proteção muito longa, certo? Isso que é legal. E aí vem aquela dúvida, Diego, tá, mas se eu posso fazer uma instalação longa, uma distância longa de proteção, certo. como que eu vou fazer o alinhamento desse sensor? Qual a dificuldade que eu vou ter a hora que esse sensor tiver a 100 metros de distância, 80 metros de distância, que eu não estou vendo o outro par dele lá do outro lado mais, Sim. certo? Esse alinhamento, pessoal, ele é feito através de LED. Então, através do LED, vocês vão ter um alinhamento preciso e prático. A hora que o LED verde fica totalmente aceso é o momento que o alinhamento está concluído, certo? E assim o LED vermelho apaga. Legal. Então é uma forma muito prática de alinhar. Antigamente não, né? Nós ainda temos no nosso portfólio modelos com mira, com multímetro, que são modelos práticos. O multifeixo, por exemplo, ele já tem uma outra facilidade ainda, Que é o buzzer, que é o buzzer, o alinhamento sonoro, que aí não precisa nem ficar verificando em LED, né? Basta ouvir o aviso sonoro dele, que ele vai sinalizar o momento que está alinhado. Então, para sensores que têm uma distância muito longa entre transmissor e receptor, o alinhamento geralmente ele acaba sendo um atraso durante a instalação, né, tio? Exato. Mas aí com essas facilidades, LED, o buzzer para sinal sonoro, o alinhamento fica otimizado e a gente consegue concluir a instalação de forma mais rápida. Só para complementar, pessoal, quando o Luiz comentou a questão ali do vidro, né, do blindex, é muito comum se utilizar esse modelo de sensor para o lado interno da residência, né, se tiver qualquer intrusão, né, como ele deu o exemplo, quebrou o vidro e tentou passar, vai ter aquela cortina virtual, né, aquela cerca virtual no local, para não permitir que isso aconteça. E ressaltando também, como eu consigo trabalhar com ele empilhado, o modelo Hexa, né, eu consigo chegar até 2,14 metros de cobertura empilhando um sensor sobre o outro. Então é uma cobertura suficiente às vezes para a aplicação do muro, né? Chegando a 12 feixes. Perfeito. Com o suporte articulado, por exemplo, olha só, nós poderíamos estar fixando esse sensor na parte interna do muro e aqui a gente dá a angulação necessária a ele, certo? Então é um suporte que facilita bastante esse tipo de instalação. Se fosse um muro inclinado, nós podemos dar uma inclinação frontal a ele, por exemplo, e pegar o outro sensor que está lá embaixo, certo? É bem prático mesmo o uso de suporte. E um outro detalhe interessante também, pessoal, olha só. Não sei se vai ser possível enxergar, né? Mas nós temos aqui, ó, 2 parafusos que quando nós finalizamos essa inclinação, você pode ver que é bem prático, bem fácil, né? É uma inclinação que aqui está um pouco mole, vamos dizer assim. O que a gente faz? A gente aperta os parafusos e ele fica rígido. Não tem risco nenhum do sensor depois cair, entendeu? É porque nesse momento aqui, ele está com o parafuso solto, então a inclinação dele, ó, o giro dele está mais prático para que a gente possa demonstrar como é que é o uso de suporte. Mas depois que finalizar a instalação, é só pressionar o parafuso que ele vai ficar bem rígido mesmo e o sensor vai ficar estático. Legal. E finalizando nosso último cenário, né, que é o cenário como a gente falou, a ideia desse webinar era mostrar para vocês as integrações da parte tanto de cerca elétrica quanto de sensores de barreira ao liquidificador, mas também uma das ideias principais era mostrar que um não substitui o outro, que na verdade há cenários onde realmente eu vou aplicar só cerca elétrica, ou vou aplicar só sensor de barreira, ou cenários que eu posso aplicar os dois como esse que vocês estão vendo agora. Tem um lado ali que eu poderia aplicar a cerca elétrica e um lado que ele está numa divisão de uma residência ali, onde o meu vizinho tem uma área que ficaria difícil de eu acrescentar, por exemplo, uma cerca elétrica, mas estou aplicando um sensor de barreira. É legal também, Diego, a gente falou bastante do Shell, né? Em aplicações para residências, tá? Falou da 5003 para condomínios, né? Mas se eu utilizar uma central de alarme monitorada, uma 4010 Smart, e pegar aí um condomínio de 1000 metros de perímetro, quiser fracionar esse perímetro para ter vários setores monitorados em apenas um alarme. Com o módulo de choque, pessoal, eu consigo, né? Como eu tenho até 19 PGMs na 4010, utilizando os módulos de expansão, eu consigo separar o meu perímetro em até 19 partes e reportar tudo isso para a central de alarme em setores diferentes. Vou dar um exemplo bem prático do que isso resolve, né, de problema no cliente. O cliente está lá na guarita, né, está lá o porteiro da empresa, está na guarita, tem um disparo de uma cerca elétrica. O que o porteiro tem que fazer? Ele tem que sair, rodar todo o perímetro até encontrar onde foi o rompimento da cerca ou a intrusão. Quando eu faço um particionamento da cerca utilizando vários módulos, eu consigo fazer, né, uma programação na central de alarme que identifique qual ponto foi rompido naquele momento através da zona do alarme. Então eu consigo ativar de forma independente e monitorar de forma independente por setores. Então são 2 benefícios que eu tenho. Eu consigo fazer com que o porteiro da guarita vá direto ao local onde foi a intrusão, não preciso perder tempo no ciclo, e também consigo deixar algumas áreas comuns sem ativação do módulo, sem deixar todo o ambiente desprotegido.
Dei aquele exemplo da manutenção dos galhos sobre a cerca. Se fosse num ambiente particionado com o módulo de choque, eu poderia desarmar somente aquele ambiente onde estava encostando o galho, mas deixar todo o restante do perímetro com proteção. Então é uma outra funcionalidade que o Shell pode entregar junto com a integração da central de alarme, que seria o particionamento de perímetro, né? E monitoramento em tempo real de cada perímetro em cada setor. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação, né? Não sei se o Luiz quer complementar mais alguma coisa antes da gente poder responder algumas perguntas aí do pessoal. Basicamente esse é o último pensamento do Rafael, né, que podemos chegar até 19 particionamentos. O mesmo serve para o sensor de barreira, que nós podemos mesclar os dois, né, não necessariamente ficar somente com o Shell, mas também colocar o sensor de barreira em conjunto. Lembrando que o nosso portfólio ainda ele é complementado, né, por sensor com tecnologia anti-esmagamento, que nós podemos utilizar, por exemplo, sensor de barreira, né, para evitar que um portão feche sobre um carro, um veículo, né. Como nós já citamos, né, pode ser aplicado em portas, janela, muros, proteção perimetral. Então tem uma gama de instalações muito grande onde nós podemos aplicar os sensores de barreira. Legal. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação, tá? A gente vai verificar algumas perguntas ali para responder para vocês. Uma das perguntas que a gente já deu uma passada, né, Tiago, foi em relação à interligação. Acho que a gente já respondeu aqui nesse webinar hoje, né? Então é possível sim fazer a interligação da central de alarme com o eletrificador e com os sensores. Então, através dos produtos do portfólio, eu consigo ter tudo isso integrado, inclusive que o meu cliente receba isso na palma da mão, né, via aplicativo, e que a empresa de monitoramento também acompanhe, né, todos os eventos de forma real, né, em tempo real, para poder fazer esse acompanhamento. Uma outra questão também que surgiu, né, foi a questão de quantos usuários eu posso ter por aplicativo, por dispositivo. Então, assim, hoje nós não temos um limite de usuários para utilizar o aplicativo, o MT Mobile V3, né? Então é livre. Ressaltando, né, como eu disse anteriormente, a central que vai determinar quantos usuários nós temos para poder ter essa identificação, ou seja, pode ter o usuário Diego, pode ter o usuário Luiz e o usuário Rafael. Sim. Então aquele que efetuar o ARM vai chegar a notificação falando quem foi que efetuou o ARM. Só que se eu passei o número de usuários da central, eu vou ter que repetir senhas de um usuário existente. Então nesse momento eu perco essa separação. Mas em relação a ter quantidade de aplicativos, é ilimitado. Falando também da parte das centrais com conexão 3G, né, eu também consigo ter o aplicativo para conexão 3G, Sim. Então não é limitado somente à conexão Ethernet. O nosso aplicativo também funciona com centrais com tecnologia 2G, 3G, ali no caso da parte GPRS, né? Então todo o GPRS nosso vai funcionar também com o aplicativo. Isso é importante a gente ressaltar. Legal. Algumas dúvidas surgiram, né, em relação, por exemplo, à integração do sensor de barreira com as centrais de alarmes. Como nós falamos, né, que isso é possível, mas uma dúvida que surgiu em relação a integrar esse sensor de barreira com qualquer tipo de central de alarme. Isso é possível porque a saída de integração comum em NF, né, ela é tanto NF como NA. Então, em algumas centrais de alarme nós trabalhamos com o modelo NF, normalmente fechado, né, que é da Intelbras, por exemplo, mas se porventura houver uma necessidade de complementar uma instalação que já foi feita de uma central de alarme, que essa central ela trabalha com saída normalmente aberta, esse sensor também vai oferecer essa saída normalmente aberta. Bom, pessoal, então essas foram algumas dúvidas. Nosso webinar está chegando ao fim, né? A gente gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado, pessoal.